Voltamos com o último bloco do Balanço Geral e a partir de agora, Esporte Record Interior ganha espaço dentro da nossa programação. As notícias esportivas desta quinta-feira. Destaque total para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o campeonato que abre o calendário no país e movimenta dezenas de equipes, por todo o país, entre elas várias da nossa região. Aliás, ontem teve uma curiosidade, O 15 de Piracicaba enfrentou o Corinthians, perdeu por 2-1 e os jogadores disseram que eles tinham pintado o cabelo. Todos pintaram o cabelo de amarelo, fizeram o mesmo corte de cabelo. Tudo molecada, são jovens, tentando um espaço no futebol e buscam um jeito de chamar atenção, além do que o próprio futebol. Todo mundo de cabelo amarelo, todo mundo ficou loiro lá no 15 de Piracicaba. A diretoria chegou antes do jogo e falou, não queremos nada disso não. Pode acabar com essa farra, cada um do seu jeito. Nada de todo mundo com cabelo amarelo. A direção pegou no pé, não acho que seja algo que possa interferir, De repente a molecada se sente bem assim, por que não deixar que eles façam essa festa e brinquem dessa maneira? A direção do Inhoquim Piracicabano não gostou nada disso. Dentro de campo é que interessa, fez um bom jogo 15, Quase que segurou o Coringão, que tem tradição nas categorias de base, super campeão da Copa São Paulo. Foi 2-1 essa partida. Mas falando dos times da nossa região, 3 equipes entraram em campo ontem pela segunda rodada da competição e nós vamos ver agora o melhor dessas partidas. Vamos começar com o Ituano, que venceu na primeira rodada e depois da vitória, agora dessa vez foi goleado pelo Juventude do Rio Grande do Sul, Juventude de Caxias. O primeiro gol aí foi dos gaúchos, marcado pelo Bruno aos 40 minutos do primeiro tempo. O segundo do Juventude, foi nesse lance aí, o Ian, aos 8 minutos, conseguiu já no segundo tempo fazer 2-0. Terceiro veio com o Emel aos 45 minutos, na saída do goleiro, toquinho, tranquilo, o atacante do Juventude conseguiu fazer o terceiro. E nos acréscimos, ainda deu tempo do quarto gol. Vantagem ampliada, o gol do Brambila, 4-0 Juventude para cima do Ituano. O Ituano ainda tem chances de classificação, mas vai precisar vencer na última rodada e contar com a sorte nos critérios de desempate. Já mudou, fomos para o Gilbertão em Lins. O Linense empatou pela segunda vez na Copinha. O Santa Cruz saiu na frente com esse gol aí do Vini, aos 45 minutos do primeiro tempo. Belo chute, do Vini. Conseguiu fazer 1-0 para a equipe do Nordeste brasileiro, tradicional Santa Cruz. Aos 21 da segunda etapa, o Jair ampliou para os pernambucanos. 2-0 na sobra e acertou sem chances para o goleirão do Elefante, Não tinha o que fazer nesse lance aí. Mas depois de toda a comemoração, a dancinha do time do Santa Cruz, o Linense reagiu. Reação do Elefante veio aos 5 minutos depois... 5 minutos depois daquele gol, com esse aí de cabeça, marcado pelo Barreto. 2-1. Linense seguiu em cima, firme, tentando a reação, E buscou empate com o belo gol do Nicolas. O final de jogo no Gilbertão, Linense 2, Santa Cruz também 2. Linense tem 2 empates até aqui, nesse início de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chances remotas, Vai precisar vencer na terceira rodada e tentar aí uma combinação de resultados para se classificar. O único time da nossa região que venceu na segunda rodada foi o Desportivo Brasil. Olha aí o gol do Desportivo Brasil, golaço. Desportivo Brasil que abriu o placar contra o Guarani de Campinas com esse golaço aí. Pegou na veia, Também não teve chance para o goleiro, Defesa deu espaço e o Luiz Felipe marcou. Bom, aos 38 do primeiro tempo foi aquele gol, 5 minutos depois, o Wellington Júnior aumentou a vantagem do Desportivo nessa cobrança de pênalti aí, 2-0 para o Desportivo Brasil. O mesmo Wellington Júnior marcou o terceiro gol do time de Porto Feliz aos 10 minutos do segundo tempo. Placar final, Desportivo Brasil 3, Guarani 0. Bateu o tradicional Guarani, hein? Bela vitória do time lá de Porto Feliz, o Desportivo Brasil. Parabéns para a garotada do Desportivo, que está na briga, sim, por uma vaga à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Competição que segue nesta quinta-feira e tem mais time da nossa região entrando em campo, mas apenas para cumprir tabela. Vamos dar uma olhada, O Noroeste é que vai entrar em campo. O Noroeste já não tem mais chances de classificação, enfrenta o Flamengo às 4 da tarde no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O Norusquinha perdeu os 2 jogos que disputou na Copinha e o Flamengo venceu um, empatou o outro, está na briga por uma vaga à próxima fase. Noroeste, portanto, joga no Alfredo de Castilho e busca pelo menos terminar aí com uma vitória e tentando barrar o Flamengo na competição. 4 da tarde, um bom programa, Janeirão, pessoal de férias, um bom programa assistir Noroeste e Flamengo hoje, 4 da tarde. A entrada é franca em todos os jogos da Copinha. Por esse mesmo grupo, o Grupo I, às 6 da tarde jogam Santo André e Aquidauanense. Esse é um grupo que está tudo embolado, O Santo André, Aquidauanense e o Flamengo ainda tem chances de classificação à próxima fase.
Bom, as duas equipes, como eu disse, Santo André e Aquidauanense ainda têm chance de classificação, por isso é um jogo bastante importante. O Santo André tem 3 pontos e o time do Mato Grosso do Sul tem 4 pontos, né? Mesma pontuação do Flamengo. Então, Flamengo e Aquidauanense com 4 pontos, Santo André com 3. Os 3 times com chances de passar a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá pegando fogo a competição dos meninos, hein? Competição que revela talentos para o futebol brasileiro, futebol mundial. Quantos grandes talentos, grandes craques não saíram da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Competição que abre o calendário e que dá a possibilidade para que esses jovens talentos possam aparecer. É o grande celeiro de craques do Brasil, já tradicional Copa São Paulo, que apesar de ter esse nome, é uma competição nacional. Vem equipes de todo o país para participar da Copa São Paulo. Agora, já pensou, rapaz, que legal, se o Noroeste vence o Flamengo hoje, deixa o grande Flamengo de fora, um time da nossa região. Ainda que eliminado o Noroeste, não foi bem nos 2 primeiros jogos, tem as chances de derrubar o Flamengo hoje e fazer história também dentro da Copinha. Com certeza os meninos vão contar a experiência do jogo de hoje por muitos anos ainda. Ao estádio Alfredo de Castilho, 4 da tarde, Noroeste e Flamengo. Bom, o Campeonato Brasileiro de 2013 ainda não acabou, né? Infelizmente. Essa briga na justiça aí, uma vergonha para o nosso futebol. Uma vergonha. Justiça esportiva, justiça comum, vai se arrastando, tapetão, cartolagem entrando. Campeonato terminou dentro de campo, amigo. O apito soou pela última vez no Brasileirão. Tem que terminar o campeonato. Quem caiu, caiu. Quem foi campeão, foi campeão. Mas aqui nunca é desse jeito, né? Parecia que vinha moralizando, estava melhorando essa situação nos últimos anos. Foi 2002 que o Palmeiras caiu, né? Palmeiras e o Botafogo caíram, acho que foi em 2003. Desde a queda do Palmeiras, do Botafogo, veio numa onda de moralização no futebol brasileiro. Quem caía cumpria a Série B e voltava dentro de campo, ou não voltava, dependendo da competência. E agora mudou tudo isso. O Fluminense foi para a justiça, foi no tapetão. Para mim, uma vergonha para o futebol brasileiro em nível mundial. O Ministério Público, inclusive de São Paulo, está investigando a CBF e o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesse caso aí. Os promotores entendem que o rebaixamento da Portuguesa para a Série B foi irregular e pretendem que os 4 pontos retirados do time sejam devolvidos. Se isso acontecer, a Portuguesa fica na Série A e o Fluminense vai para a Série B. Quer dizer, tudo sendo resolvido nos tribunais, quando na verdade o campeonato já deveria ter acabado dentro de campo. Vamos dar uma olhada mais um capítulo dessa história que, olha, eu acredito que vai se arrastar por muito tempo ainda. Vamos ver. O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu inquérito contra o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e a Confederação Brasileira de Futebol. O futebol diz respeito não apenas à cultura do povo brasileiro, mas muito mais do que isso, à profissão e ao ganha-pão de milhares de pessoas e que, portanto, deve ser levado a sério. Para o Ministério Público do Estado de São Paulo, há fortes indícios de falhas no julgamento no STJD que rebaixou a Portuguesa. É absolutamente nula uma decisão emitida pela Justiça Desportiva que não observa o que o Estatuto do Torcedor determina. Para o Ministério Público, a Portuguesa não foi informada em tempo hábil, como prevê o Estatuto do Torcedor, da suspensão de 2 jogos do atleta Everton, que jogou irregularmente contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF e o STJD têm 10 dias para responder ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que no dia 22 de janeiro vai ouvir os dirigentes da Portuguesa. Caso não ocorra qualquer tipo de conduta que diga respeito ao cumprimento do Estatuto do Torcedor, o Ministério Público entrará com a ação civil pública. Então, sim, existe essa possibilidade da Portuguesa permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para piorar o cenário, a CBF tem até o fim de fevereiro, também de acordo com o Estatuto do Torcedor, para publicar o regulamento, ou seja, o número de times e a tabela do Campeonato Brasileiro de 2014. Isso tudo com o campeonato do ano passado ainda sendo questionado na Justiça. Para mim, falar de Estatuto do Torcedor nesse cenário aí, beira o ridículo. É ridículo, é vergonhoso.
É uma piada pronta. Pode picar o Estatuto do Torcedor. O que é que estão fazendo com o Estatuto do Torcedor aqui? O torcedor é respeitado na arquibancada? Não é. O time dele é respeitado dentro de campo? Não é. O torcedor da Portuguesa está aí para falar sobre isso. Então, para que Estatuto do Torcedor? Não consigo entender. A data para o Estatuto, a CBF pica o Estatuto na cara de pau, o STJD na nossa frente e fica tudo por isso mesmo. Tomara não fique dessa vez. CBF está estudando fazer um campeonato brasileiro até com 24 times. Isso foi ventilado nos últimos dias. Se isso acontecer mesmo, aí virou bagunça de vez. Caiu para a Série B, cumpre a Série B e volta dignamente dentro de campo. A Portuguesa errou, escalou um jogador irregular. Escalou, mas o jogador não foi decisivo para nada. Entrou nos últimos minutos da última partida do campeonato, praticamente não pegou na bola. O time não pode ser condenado ao rebaixamento simplesmente por isso, perder pontos dessa forma. Pune o time, dá multa para o time da Portuguesa, tira a mano de campo, enfim. Você não pode derrubar para a Série B porque escalou um jogador irregular por alguns minutos. Senão a gente entra em 2 pesos e 2 medidas, né? Fluminense já errou no passado também escalando um jogador irregular e a punição não foi a mesma. 2 pesos e 2 medidas. É sempre assim. Ainda falando de bastidores do futebol brasileiro, e o movimento Bom Senso, organizado por jogadores dos grandes clubes do Brasil, voltou a falar em greve no futebol. Bom Senso foi organizado ano passado, fez várias manifestações e o Bom Senso diz que existe um risco grande de greve entre os jogadores em busca de uma moralização no futebol brasileiro. Pelo menos tem alguém tentando buscar algo positivo. Vamos dar uma olhada. Em 2013, eles cruzaram os braços. Liderado por jogadores, o Bom Senso Futebol Clube protestou por melhores condições de trabalho. Uma das bandeiras é o fair play financeiro, que prevê punições para os clubes e dirigentes que não pagarem os salários em dia. O movimento também quer um novo calendário, com maior número de jogos para clubes pequenos. Só jogam estadual, são mais de 600 times no Brasil. Jogam a primeira fase, normalmente eles não classificam. São 18 mil atletas que ficam desempregados a partir de abril. Eu acho que isso não é uma condição de trabalho humana que a gente deva manter ao longo dos próximos anos. Eles são verdadeiros boias frias do futebol e a gente está lutando por eles. O zagueiro Paulo André, um dos representantes do movimento, atacou a CBF e a falta de interesse em atender às reivindicações dos atletas. A prioridade número 1 da CBF é vender patrocínio da seleção? Não sei. A bola ainda nem rolou em 2014, mas a falta de avanço nas negociações faz esse início de temporada correr um sério risco de greve. A minha opinião, Paulo André, é que ela é a única medida viável para que essas pessoas que dirigem o futebol se preocupem realmente com o que nós estamos falando. A gente lamenta o desprezo e a falta de preocupação com o futebol brasileiro. Ele está jogado às traças. Ano após ano, milhões de coisas acontecem, seja nas arquibancadas, seja dentro de campo, seja no tribunal, e ninguém faz nada. Tá clara a bagunça no futebol brasileiro, tem uma série de reivindicações feitas aí pelo Bom Senso. A minha única preocupação com relação ao Bom Senso é que um calendário mais enxuto pese sobre os times pequenos, tradicionais, são celeiros de craque, movimentam as famílias no interior. Aqui no interior paulista, tantos times tradicionais. A minha preocupação é que acabe sobrando para os pequenos. Tomara que isso não aconteça e o Bom Senso consiga melhorar um pouco a cara, o jeitão desse nosso futebol brasileiro tão desgastado com escândalos. Pessoal, ficamos por aqui hoje. 2h15 de pura informação para você, com a cara da Record Paulista, jornalismo sério sempre para você. Valeu, até amanhã ao meio-dia.